Olá, resilientes, como estão? Hoje foi o dia que o Senhor nos fez, que você possa ter se levantado totalmente disposto a conhecer mais de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha, vamos ver se Job deixa agora eu fazer, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos no capítulo 4 do livro de Jó. Hoje vamos conversar sobre o versículo 1 até o 8. Jó, deixa eu colocar o comentário aqui, fixar para quem for entrando e já visualizar. Deixa eu mandar também um convite para algumas pessoas. Não dá para mandar para muita gente, né? Porque senão eu fico aqui a vida toda. Mas os primeiros que aparecem aqui eu tô mandando. Quem recebeu o convite, gente, envia para mais pessoas, envia para os seus amigos, tá bom? Para que eles possam receber também esse devocional, em nome de Jesus. Mas sem mais delongas, vamos iniciar o nosso capítulo de hoje, que também está muito, muito forte. E eu creio que vai falar muito aos nossos corações, né, Job? Job, deixando seu comentário confirmando de que o capítulo realmente está forte. Então vamos lá. Nesse capítulo 4, vamos fazer um panorama aqui. Posso falar, Job? Posso? Obrigada. Nesse capítulo 4, Eliafaz dá a sua resposta ao primeiro discurso, o primeiro desabafo de Jó, tá bom? Então, ele, entre inúmeras coisas, ele vai falar algumas coisas que eu vou pontuar aqui para você, fazer um resumão. Então, Eliafaz, ele alega ter recebido sabedoria através de uma revelação especial de Deus. Então, o que acontece aqui? Eu tô segurando o Joab, tá bom? Então, o que acontece aqui? Ele havia aprendido através de uma experiência pessoal. E ele achou que essa experiência pessoal era suficiente para julgar e analisar o desabafo que Jó fez no capítulo anterior. Então, o que acontece aqui? O argumento de Eliafaz é que o sofrimento é resultado do pecado. E se Jó estava sofrendo é porque ele havia cometido um pecado. Então, ele estava recebendo do Senhor a punição por esse pecado. É isso que Eliafaz está argumentando aqui nos seus discursos. Então, Eliafaz faz 3 deduções erradas. A primeira é que as pessoas boas e inocentes nunca vão sofrer, nunca vão sentir dor. Outra dedução errada é que Jó, calma, filho, é que aquelas pessoas que sofrem estão sendo punidas porque estão em pecado. E a terceira dedução errada é porque Jó havia cometido algum erro, algum pecado, por isso estava sofrendo. Então, é um resumo do capítulo. É isso que Eliafaz está argumentando aqui em seu discurso, tá bom? Então, olha só, o que devemos entender é que parte do que ele disse é verdadeiro, tá certo, mas parte não. O que é verdadeiro é que aquelas pessoas que cometem pecado e permanecem no pecado, preferem viver diante daquele dilema, daquele problema, realmente vão ser punidos por Deus, porque Deus é amor, mas é justiça também. Mas as pessoas boas, o errado aqui, as pessoas boas também sofrem, gente. Não só as pessoas que cometem algo ruim. As pessoas boas também passam por sofrimento. Olha o exemplo de Jó. Jó é uma pessoa íntegra, uma pessoa fiel a Deus, mesmo assim está passando por sofrimento. Lembra que a gente tem falado nos capítulos anteriores? A dor e o sofrimento nos faz florescer na presença de Deus. Então, muitas vezes, as pessoas boas também precisam passar por esses momentos. Seja para forjar o caráter, seja para aprender algum ensinamento com o Senhor. Então, Eliafaz estava errado quanto a isso. De fato, quem comete pecado é punido. Mas também as pessoas boas passam por momentos de dor e sofrimento. Mas isso não significa necessariamente de que elas estão em pecado, estão cometendo algum pecado. Então, ele acerta em um ponto e erra em outro. Mas o que ele acerta e erra? Ele acerta sobre a grandeza de Deus. Realmente, Deus é muito grande. Mas ele não compreende o propósito de Deus para o sofrimento. Então, na
limitação humana, ele não consegue compreender o propósito de Deus para o sofrimento humano. E aí ele faz julgamento precipitado. O que você quer, filho? E aí ele faz julgamento precipitado. E ele julga a causa de Jó com base na sua experiência pessoal. Isso é um alerta pra gente. A gente não pode julgar a causa do nosso próximo, muito menos baseado nas nossas experiências pessoais. Amém? Já é um alerta muito grande para nós, pra gente já começar a aprender através dessa história aqui de Jó, do capítulo 4. Então, os comentários de Eliafaz é um exemplo do que devemos evitar. Falso julgamento sobre as pessoas baseadas em nossas próprias experiências. Devemos evitar isso com todas as nossas forças. Não é porque eu vivi um momento íntimo com o Senhor. Não é porque eu vivi uma experiência... Ai, Job, derramou água que molhou tudo. Ai, molhou meu documento. Oh, meu Deus. Mas amém, depois eu limpo. Vem pra cá, você molhou tudo lá. Então, a gente não pode julgar a dor, o sofrimento, a causa do outro com base nas nossas experiências pessoais, tá bom? Então, a gente aprende isso. Devemos evitar o falso julgamento das pessoas baseadas nas nossas experiências. Então, vamos ver mais o que aprendemos aqui. Não podemos também limitar a Deus a nossa perspectiva, porque é infinita, nós somos limitados. Peraí, Job, nós somos limitados, a nossa compreensão da vida é totalmente limitada. Então a gente não deve limitar a Deus a nossa compreensão, porque a nossa compreensão é totalmente ilimitada. Totalmente limitada. A compreensão de Eliafaz sobre o problema, sobre as dificuldades, sobre aquilo que Jó estava passando é totalmente limitada. Ele não sabia, ele não conhecia o propósito de Deus para a vida de Jó. Ele julgou a causa de Jó com base na sua experiência pessoal. Então, deixa eu colocar a Jó aqui no chão. Voltei. Então, vamos aprender mais algumas coisas aqui com esse capítulo. O versículo do 1 ao 2 vão trazer algumas partes que a gente vai utilizar para uma aplicação pessoal pra gente, tá bom? E não que aquilo valia para Jó, mas vamos trazer uma aplicação pessoal para nós, para o nosso devocional, tá bom? E uma das coisas que eu queria falar com você é que, pense bem, você, no capítulo 3, você ensinou a tantos e fortaleceu as mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçaram. Você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora você se vê em dificuldade. Você desanima quando você é atingido. Então, a nossa primeira aplicação pessoal para isso é porque somos tão fortes para encorajar o próximo. Mas quando é conosco, nos vemos prostrados, sem forças, abatidos. Você já parou para pensar sobre isso? Temos tanta força para fortalecer os joelhos vacilantes de outras pessoas. Temos tanta força para orar por outras pessoas. Mas quando é a nossa vez, nos vemos prostrados, fracos, limitados. Você já parou para pensar sobre isso? Sabe, eu fico pensando que muitas vezes quando passamos por dor e sofrimento, a força que temos não é nossa, é do Senhor. Por isso que muitas vezes conseguimos confortar, consolar outras pessoas, apesar da nossa dor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é porque somos poderosos, não é porque temos força ilimitada, não. É porque o Senhor nos fortalece mesmo na nossa dor. Mesmo na nossa dor, Ele nos fortalece para que possamos fortalecer outras pessoas. Mesmo na nossa dor. Mesmo quando você pensar que está mais fraco,
que você não consegue orar por você, que você não consegue interceder por você, o Senhor te dá força para interceder pela dor do próximo. Não é forte isso? Não é forte isso? Não. Somente o Senhor pode fazer isso em nós. Somente o Senhor. Já molhou todos os meus documentos aqui do escritório. Somente o Senhor pode fazer isso em nós. Somos tão fracos. Mas o Senhor nos faz fortes. Na tua presença somos fortes. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes podemos de fato estar prostrados diante da nossa dificuldade, mas o Senhor nos fortalece para interceder pelo nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A força nele, a renovo nele. Aleluia. Mesmo em meio ao sofrimento, ele nos fortalece. E aí, eu quero trazer mais uma aplicação pessoal, uma aplicação pessoal nesse texto. Tá lá no versículo 8. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal, o semeia. Quem tem observado que quem cultiva o mal, semeia a maldade. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Se eu cultivo o mal, eu vou colher maldade. Vamos fazer uma aplicação pessoal para isso. Primeiro, para amar o próximo como a mim mesmo e conseguir fortalecer o próximo, eu preciso me fortalecer primeiro, para depois fortalecer o próximo. Então, apesar de que Deus age sim no meio do nosso sofrimento e mesmo que a gente não consiga orar por nós mesmos, conseguimos interceder pelo próximo, devemos ter esse cuidado, nos fortalecer, buscar a presença. Olá, Marileusa, bom dia. Precisamos nos fortalecer, buscar a presença de Deus. Precisamos fazer a nossa parte. Já tá acabando, filha, já tá acabando. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. Nos fortalecer na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor todos os dias. Eu não posso fortalecer o próximo, eu não posso querer imputar ao próximo que eu vivo. Olha o que Eliafaz fez. Eliafaz julgou a causa de Jó com base em experiências pessoais. Fortaleça-se na presença do Senhor para que você não cometa o mesmo erro de Eliafaz. Eu só posso semear nas outras pessoas aquilo que eu cultivo primeiro em mim. Você tem cultivado amor em você? Filho, você tem cultivado amor em você? Você tem cultivado esperança? Você tem cultivado a presença de Deus dentro de você? Porque é muito fácil a gente olhar para a causa do próximo e falar que está faltando Deus. Olhar para a causa do próximo e falar que ele está em pecado. É muito fácil quando a gente não cultiva esse relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Então vamos analisar essas coisas. Vamos analisar essas coisas. Vamos pensar e vamos aplicar isso no nosso dia a dia. Não julgar a causa do próximo com base nas nossas experiências pessoais. Vamos buscar semear em nós a palavra de Cristo primeiro, para depois querer levar a palavra de Cristo para o próximo. Amém? Vamos orar? Louvado seja, meu Deus, o teu santo nome, Pai. Louvamos ao teu santo nome porque tu és bom e eternos são as tuas misericórdias, Jesus. Te agradecemos porque o Senhor nos ensina que precisamos cultivar em nós primeiro a tua palavra, para depois cultivar no próximo, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, e nos ajude a não agir como Eliafaz. Julgar a causa do outro com base nas nossas experiências pessoais. Nos ajuda, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu santo nome, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Tá bom?